Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Que Deus abençoe a todos. Bom, estamos numa manhã de festa. Louvado seja Deus pelos irmãos, pela operosidade dessa igreja e por tudo que Deus tem feito por cada um de vós. Amém? Louvado seja Deus também pelo avanço físico desse trabalho, dessa congregação que Deus tem operado, Deus tem capacitado aos irmãos para que desenvolvam o trabalho, desenvolvam a igreja, construam, edifiquem o prédio e, consequentemente, nós vemos a edificação de todos os irmãos e o resultado está exatamente no que nós vamos ver esta manhã, que é relacionado ao batismo, a obediência de crentes que se entregaram a Jesus e agora vão às águas do batismo em obediência ao Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe o que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos ver mais adiante um pouquinho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que vai exatamente acontecer aqui e será diante de todas essas testemunhas. Então, que Deus abençoe os batizandos, que realmente tenham a convicção no coração de que aceitaram Jesus. Esse é o primeiro passo e um pré-requisito para serem batizados. E que estejam aqui absolutamente de coração, livres, fazendo com toda a liberdade no desejo de obedecer ao Senhor Jesus, sem nenhuma imposição, sem nenhuma pressão para que assim o façam. Fizeram, certamente estão fazendo livremente no coração. Queridos, nós vivemos tempos difíceis, passamos por tribulações, temos angústias, temos problemas e dificuldades. Talvez os irmãos que aqui estão tenham todos problemas, têm dificuldades. Se eu pedir aqui para levantar a mão, todos vão dizer: eu tenho, pastor, problemas. Problemas na minha casa, problemas no meu trabalho, problemas pessoais, problemas dentro de mim, problemas de relacionamento. Todos nós temos. Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio com o propósito de nos libertar. De libertar os cativos, os presos, os oprimidos, e de proporcionar a cada um deles uma vida digna. Uma vida nesta terra pelo padrão de Deus. E uma vida no porvir que nós chamamos pela Bíblia, pela palavra, de eternidade. Uma eternidade onde nós estaremos livres de todos os males pelos quais Cristo veio e nos libertou. Então, que nós entendamos isso. Conhecer a Cristo redunda numa liberdade eterna. Nós estaremos eternamente com o Senhor e livres deste mundo. Conhecer Jesus também é padecermos neste mundo, testemunhando bem da palavra da verdade. Foi isso que Jesus nos ensinou. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 21, nós encontramos as seguintes palavras. Prestem bem atenção, antes de adentrarmos mesmo na área do batismo. Porquanto, por isso mesmo, fostes chamados. Fomos chamados, os crentes foram chamados por Cristo. E veja bem o que diz. Pois que também Cristo, Jesus, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então observem, irmãos, que Jesus veio para completar uma obra, e uma obra que requereu sofrimento e dor do próprio Senhor. As dores que também nós passamos. Jesus agora enfatiza na sua palavra, por meio da carta de Pedro, que ele é o exemplo para todos nós. O exemplo para seguirmos os passos de Jesus.
tudo que ele fez. Como ele padeceu, sofreu e suportou todas as coisas. Então é assim que nós devemos caminhar nesta terra. Sabendo que teremos provações, dificuldades, passaremos por muitas tribulações. No entanto, se seguirmos os passos de Jesus, nós então saberemos superar todas essas dificuldades, porque o Senhor estará conosco. Amém? Então, irmãos, que já comecemos. Aqui sabemos que nós precisamos de seguir os passos de Jesus. Amém? Então, que nós entendamos que o batismo nas águas é um símbolo do cristianismo, irmãos. Entendamos isso. Possamos ter aqui pessoas que talvez não conhecem, nunca viram um batismo, ou não entendem o que a palavra de Deus nos diz. Mas o símbolo do cristianismo é o batismo, que representa a morte e ressurreição do Senhor. E ele disse, sigam os meus passos. Então, quando o Senhor pede para a igreja batizar, é para que faça em semelhança à morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O batismo, para vocês batizandos entenderem, é um testemunho de crença, de que vocês já creram no Senhor. O batismo é um testemunho de obediência. Vocês querem obedecer, é isso? Querem obedecer. Então devem seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus é obedecer à sua palavra. O batismo, amados, é uma visão externa de uma mudança interna. Entendam bem. É uma visão externa de uma mudança interna de uma pessoa, de um crente. Então você vai externar aqui o que realmente já aconteceu no seu coração, que é uma mudança. Você já foi transformado, lavado por Cristo Jesus. Então é assim que nós vemos o batismo. O batismo deve se entender e ficar muito claro aqui, ele não salva. Mas o salvo, ele deve se batizar. O salvo, ele tem esse propósito, essa convicção. O batismo é um símbolo, sim, de salvação. Prestem bem atenção. E não um requisito para que você seja salvo. Mas é um símbolo de que você é salvo. Então, que nós entendamos isso, que isso fique bem marcado entre todos os que vão se batizar. O batismo é um ato de obediência que o salvo opta em fazer para agradar a Deus, em obediência. Então, que todos os batizandos tenham plena consciência do que vocês vão então fazer aqui esta manhã, pela graça de Deus. Batismo tem uma origem. A palavra grega baptismo significa ato de mergulhar, imersão. Entendam bem, todos que estão aqui, os descrentes, as pessoas que ainda não tomaram sua decisão para Cristo, você que talvez esteja acompanhando, você que nunca viu, que talvez não entenda bem assim o que diz, mas a própria palavra batismo, na sua origem, ela significa mergulhar. É ato de imergir, ato de submersão nas águas. Então, esse é o significado da palavra batismo. E esse significado foi exemplificado, queridos e amados, foi exemplificado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele foi o modelo, como diz na carta de Pedro. Vocês devem seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo de Jesus. Então nós vemos o batismo de Jesus, que foi um exemplo, foi um modelo para nós seguirmos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus e nós vamos encontrar esse exemplo de Jesus. O primeiro ponto que nós abordamos aqui é o significado da palavra batismo. Primeiro ponto. Segundo ponto que nós queremos mencionar para os irmãos é que nós não reconhecemos outra forma de batismo.
Porque nós vemos no exemplo do próprio Senhor Jesus. Entendam aqui, amados, os queridos que estão aqui, os visitantes, não existe outra forma de batismo senão a que Jesus fez. Veja o que diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e os versículos que foram lidos aqui inicialmente. Versículos 13 a 17. Diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. Prestem atenção, amados. Saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então vemos aqui no batismo de Jesus a presença do Espírito e a voz de Deus, a presença de Deus. Então Pai, Filho e Espírito. Deus fala, o Espírito na forma de pomba, e Jesus, que é então aquele que está se batizando. Irmãos, observações interessantes nesse texto é que nós percebemos que Jesus sai da Galileia. A Galileia fica no norte da região de Israel. E o Senhor Jesus, ele andou cerca de quase 130 quilômetros para se batizar, onde João Batista batizava, no Rio Jordão. Vejam a importância que há nesse ato do batismo. Então Jesus se dirige até esse lugar, e aí então ele é submetido àquilo que João então fazia. Jesus foi em obediência e para servir de exemplo a todos nós, para fazermos exatamente aquilo que o Senhor fez. Não entendo porque as pessoas não seguem o exemplo de Jesus e muitas vezes se dizem ser cristãos. O crente, ele deve se batizar, porque é um ato de obediência, subserviência, é um ato de submissão ao Senhor de nossas vidas. Aquele que veio para nos salvar, aquele que morreu na cruz do Calvário, que deu a sua vida por nós. Então é a Ele que nós devemos seguir. Jesus se batizou e nos deu o exemplo. Ele batizou-se nas águas, como vocês vão ver aqui, amados. Então, desta forma, no segundo ponto de nossa reflexão aqui esta manhã, não reconhecemos outra forma de batismo. Não existe na Bíblia nenhuma outra forma, senão o ato de mergulhar. Entendam, amados, quebrantem seus corações e aceitem aquilo que está na palavra de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, nós encontramos o seguinte: há um só Senhor, não é verdade? Deus, somente, só há um, não há outro. Uma só fé. A fé que salva. Há uma só. Todos, de igual modo, só poderão ter a eternidade se crerem no Senhor Jesus pela fé. Em nenhum outro mais. É pela fé, e a Bíblia diz que só há um batismo. Não tem vários tipos de batismo. Só há um batismo. É o que diz a palavra do Senhor. Então que nós creiamos nisso. E o batismo, ele tem uma representatividade que foi deixada muito claro na palavra de Deus. Como, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 3. Aqueles que quiserem acompanhar, seguir, acho muito importante. Romanos, capítulo 6, versículos 3 em diante. A Bíblia diz assim:
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja só, amados, a Bíblia diz que os cristãos, eles declaram que foram batizados na semelhança de Jesus, e isso representa a morte. Então entendam bem, representa morrer. É o ato de batizar, de mergulhar. Continua então o texto e diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então está dizendo aqui, irmãos, amados, queridos visitantes, que o ato do batismo é como se fosse um sepultamento. Como Cristo foi sepultado. Então é a representatividade que vai acontecer na vida de vocês. Sabe o que seria certo, irmãos? O mais correto era cavar aqui uma sepultura, um buraco mesmo, 7 palmos abaixo da terra. Essa seria a verdade. E cada um de vocês deveria ser colocado nessa sepultura para que vocês dissessem: eu estou morrendo para o mundo porque eu quero viver para Cristo. Só que o Senhor é tão perfeito, Ele é Deus acima de todas as coisas, que Ele criou então exatamente o ato do batismo como um modelo, para que a gente não precisasse cavar a terra. Talvez fosse muito incômodo, o Senhor sabia que as igrejas iam funcionar dessa forma, então Ele disse: façam as águas, para que você possa então ser sepultado nas águas e depois você vai ressurgir como Cristo ressurgiu, amados. Jesus não foi sepultado e ele vai ressuscitar ao 3º dia. Vocês vão fazer a mesma coisa, gente. Vocês vão ser sepultados, vocês vão morrer, enterrar o velho homem na vida de vocês. E depois vocês vão dizer para todos que estão aqui: eu quero viver, eu quero ter uma nova vida. O novo homem se levanta para viver neste mundo testemunhando do Senhor. Que maravilha, amados! O batismo é um momento máximo na vida de um crente. A gente treme. Eu lembro também quando me batizei na época, o joelho batia um no outro, as mãos tremiam, gelava. A água ela ficou mais gelada do que o que era, porque eu estava realmente já ali gelado. Então vocês vão entrar numa água fria, porque está frio o tempo. E certamente ela vai ficar mais gelada por causa do sistema nervoso de vocês. Mas é muito bom. É uma sensação fantástica. O Senhor ordenou isso para a igreja. Diz mais a palavra de Deus: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Então é o que diz a palavra de Deus. Vocês terão essa sensação de realmente viver para Cristo, de testemunhar para Cristo, de querer servir e amar a Cristo. Então o batismo, na verdade, é uma declaração de morte, de que vocês estão sepultando o velho homem. Vocês sabem que o homem tem 2 naturezas, né? O velho, e agora vocês conheceram Cristo, aí vocês têm uma nova natureza. É o que o filho do irmão Messias disse para ele: papai, agora o senhor parece um novo homem. O senhor está diferente, papai. E a resposta que Messias devia dar para o seu filho, ele disse: meu filho, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu nasci de novo, meu filho. Eu vivia no mundo e o mundo estava me destruindo. Mas agora eu estou vivendo para Cristo, meu filho. Eu quero servir a Cristo. Então foi isso que aconteceu e é isso que vai acontecer na vida de cada um de vocês. O batismo é uma declaração de morte para este mundo e ressurgimento de uma nova vida em Cristo Jesus. Tá bem? Terceiro ponto de nossa mensagem, a gente termina já. É uma ordem de Jesus para a igreja. Está escrito na palavra de Deus: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os, vocês vão continuar a vida depois do batismo. Vocês devem aprender a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Guardar aqui, ó, no coração. Servir ao Senhor, obedecer a sua palavra. E o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor vai estar com vocês a cada passo, cada dificuldade. Hoje à noite nós vamos falar do que vocês devem fazer após o batismo. Vai ser muito bom. Quero convidar todos que venham à noite para ouvir um pouco da palavra de Deus. Quarto ponto, quem deve se batizar? Quem é que deve se batizar? Muito importante isso. Muito interessante também. Primeiro ponto que observamos dentro desse é aquelas pessoas que podem se arrepender dos seus pecados. É por isso que nós não batizamos crianças, irmãos, amados. Porque uma criança ela não sabe o que está acontecendo. Você vai levar. Eu fui batizado quando eu era criança na igreja católica. Mas eu não sei como, não sei o que foi, não sei como foi, eu não sei em qual igreja. Irmãos, eu não sei, porque eu fui levado como criança e uma criança não se arrepende. Uma criança não toma decisões. Jesus é o exemplo, irmãos, amados. O exemplo, Jesus era plenamente consciente, 30 anos de idade. Absolutamente consciente, sabendo, ele foi. Jesus sai da Galileia até o Jordão. Ele foi. O batismo é um ato pessoal, consciente de cada um daqueles que querem servir e amar o Senhor, que podem se arrepender, que podem dizer, eu quero. E nós temos exemplo na palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 4 e 5, a Bíblia diz, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados. Há uma diferença, eu não vou entrar em detalhes aqui entre o batismo de João e o batismo de Jesus, mas nós vemos que as pessoas que iam a João Batista eram pessoas conscientes, amados. Eram pessoas que estavam tomando decisões ali, e às vezes até decisões pessoais, tão pessoais, que eu acredito que quando João batizava, talvez o marido saía e a mulher ficava, a esposa. Porque o marido estava se arrependendo e a esposa não. E o marido ia ao batismo. Talvez um jovem saía e os pais olhavam, mas aquele jovem estava decidindo, eu quero me batizar. Eu quero servir e obedecer a Jesus. Talvez a esposa saía e o marido ficava, porque não estava crendo. E a esposa sim. Infelizmente vai ter essa divergência. Talvez alguns de vocês, após o batismo, passem por lutas e provações na vida de vocês lá. Às vezes no seio da própria casa, do lar. Quando vocês querem servir e amar o Senhor de coração. E aí haverá então uma represália, haverá então dificuldades, para que vocês então não sigam nesse caminho. Ó irmãos, que mundo é esse que nós vemos? Se está claro na palavra de Deus que nós devemos seguir os passos de Jesus. Então aqui nós vemos que pessoas foram e se batizaram porque se arrependiam. Então o batismo é um ato de obediência e arrependimento. Só quem pode se arrepender são pessoas conscientes. Segundo, dentro desse item que nós falamos aqui, quem pode? Quem é livre para escolher. Uma criança não pode escolher. Eu não escolhi quando me levaram para aquele tipo de batismo que não reconhecemos biblicamente. Eu não sabia. Mas vocês todos têm consciência, certamente vai ser perguntado aqui, vocês creem? Você creu? Você realmente tem convicção de que Jesus é seu Salvador? Vai ser perguntado, eu acredito, pelo pastor Pedro, pastor desta igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 36 e 38, a Bíblia diz que um homem seguia seu caminho. Chegando a um certo lugar onde havia água, esse homem disse
Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E Filipe, que era um diácono da igreja primitiva, estava com ele naquele momento. Filipe respondeu e disse: é lícito se crês de todo o teu coração e de toda a tua alma. E ele respondeu e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Que maravilha, né? Pontos importantes que nós vemos aqui. O homem disse: eu quero me batizar. O que impede de que eu seja batizado? Ele estava eufórico, talvez como vocês. Talvez vocês estejam dizendo: pastor Lúcio, termina aí, pastor, que eu quero me batizar. Esse homem estava assim, desejoso. Então ele perguntou o que é que está impedindo. E Filipe respondeu e disse: somente o crer de todo o coração, só isso. E aquele homem disse para Filipe: eu creio, é a resposta que vocês devem dar aqui. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e meu Salvador. Foi o que Filipe disse, foi o que o eunuco disse para Filipe. Uma criança, ela pode dizer isso, irmãos amados? Uma criança que nada sabe, que é levada nos braços, recém-nascida, ela tem condições de fazer isso? Ela vai sozinha? Não. São pessoas assim como vocês, que devem se batizar. E aqui chegamos ao final. O batismo é um testemunho público de uma nova vida em Jesus Cristo. Que cada um de vocês façam. E que cada um de vocês possam ouvir lá no mais profundo do seu coração, da sua alma, uma voz que possa dizer: eis aqui o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Prazer em todos vocês, porque querem obedecer os passos de Jesus. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Façam o que ele fez. Obedeçam a sua palavra e vocês serão bem-aventurados. Após o batismo, vocês devem se preparar. Haverão lutas, travarão batalhas, haverá guerras. Estejam preparados. Soergam o novo homem que nasce na demonstração, no simbolismo que será feito aqui. O novo homem que ressurge para querer viver segundo a palavra de Deus. Bem disse uma frase que nós não sabemos, eu tenho dúvidas se essa frase foi de Martinho Lutero. A maioria dos teólogos dizem que foi de Martinho Lutero. Eu vi um artigo que dizia que foi de Moody. E eu acredito que foi realmente de Moody. Que diz assim, no ato do batismo, depois do batismo ele diz: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Então essa foi uma frase muito interessante. Quando vocês forem ao batismo, a intenção e o desejo no coração de vocês é de deixar o velho homem lá morto. Por isso que o sepultamento é uma representatividade do batismo. Quando vocês forem mergulhados, vocês no coração digam que o velho homem morra aqui. Porque eu quero surgir como nova criatura em Cristo Jesus. A luta que vocês travarão na vida será exatamente contra o velho homem de vocês. Porque, infelizmente, vocês vão se batizar, mas ele sabe nadar, viu, gente? E ele vai sair com vocês de todo jeito. Aí vocês terão lutas tremendas. E essas lutas se estenderão às partes de suas casas, do trabalho e da vida de vocês. Jesus, quando foi batizado, logo depois, ele foi tentado no deserto.
Tentação tremenda, irmãos, amados. Mas o Senhor resistiu. Por quê? Porque Ele usou a palavra que vai alimentar vocês, vai suster vocês na vida até Cristo voltar, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar então pelos batizandos, vamos ficar de pé. Gostaria de me estender muito mais aqui sobre esse assunto, mas eu acho que já fica claro, tanto para vocês batizandos, como para todos os visitantes que estão aqui, que talvez nunca viram batismo. O batismo é um ato de obediência a Cristo, é imitar o que o Senhor Jesus fez, e é um ato que requer consciência, decisão, é feito por adultos. Por isso que não batizamos crianças. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta manhã, meu Deus. Abençoe estes que vão se batizar, abençoe esta igreja, Senhor, que está cumprindo a Tua palavra, Senhor, ensinando, batizando, ganhando almas para Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, exaltado seja, Senhor, a Tua majestade. Edifica a Tua igreja, Senhor, edifica este povo, Senhor. Edifica cada um destes batizando, Senhor. Que façam de todo o coração, Senhor, consciência e plena obediência à Tua palavra. Nós oramos e os entregamos em Tuas mãos, aos Teus cuidados, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Podem sentar. Eu quero certamente convidar o pastor Pedro, né, o Messias, que vai estar aqui à frente. Mas o pastor Pedro já deve estar se dirigindo ao batistério, o pastor Pedro, que é pastor dessa igreja. E aí, então, batizará os frutos do trabalho e operosidade de cada um de vocês. Irmãos, que maravilha. Deus seja louvado. Quero convidá-los mais uma vez para a noite, para que vocês possam ser abençoados com a mensagem que vai ser para os batizandos, mas certamente de muita edificação para os amados que chegarem esta noite para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, louvado seja Deus, e vamos ao batismo. Louvamos a Deus por esse momento. É um momento, como aqui foi explanado para a igreja, é um momento marcante. Na verdade, é a primeira vez que nós realizamos essa cerimônia aqui na igreja. É algo que marca nossas vidas e tenho certeza que vai marcar também a sua. Como aqui foi mencionado, não há nada mais gratificante, digamos, o propósito de nós cumprirmos aquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus ensinou, porque é como diz o ditado, que Jesus ele viveu muito mais do que ele ensinou. Então, nós trazemos isso para as nossas vidas pelo desejo de cumprir a vontade de Deus. E estes que estão aqui hoje para passar por esta experiência marcante em sua vida, têm também esse mesmo desejo. Nós conseguimos recordar o momento que nós experimentamos essa experiência do batismo nas águas. Gostaria que todos pudessem, neste momento, refletir um pouco no que foi ensinado. Jesus saiu para ser batizado por João. E Jesus é o exemplo para cada um de nós. E que também deve ser o exemplo para você. Se você viver no mundo sem aprender de Cristo, então você terá grandes dificuldades. Por isso, eu quero agradecer, eu sou muito grato a Deus, porque Deus nos deu a oportunidade, nesta data, de celebrarmos o batismo dessas pessoas que estão aqui hoje, e ao mesmo tempo de reviver aquilo que Jesus viveu. Fico imaginando como é que está o Senhor em contemplar este ato. Então, eu gostaria que todos pudessem refletir deste modo.
Bom, e o primeiro, e o primeiro logo para, digamos assim, é para balançar o coração, né? Então eu quero convidar o primeiro que veio para essa experiência e vocês vão entender o porquê, né? Então, assim, temos aqui o meu filho Joabe, que é impressionante. Ele poderia falar isso, mas eu vou falar. Que ele é convertido há alguns anos e ele falou que ele só queria se batizar quando fosse na igreja. E nós celebramos batismo em outros locais e tudo, mas ele disse, não, eu não vou, eu só vou me batizar quando for aqui na igreja. E hoje nós estamos, é a primeira vez, é o primeiro a ser batizado aqui, o Joab. E para nós isso é fantástico, né? Para o coração do pai batizar o filho. É, é interessante, a minha esposa está lembrando aqui, é verdade. Aí quando a gente vamos preparar o pessoal para o batismo, aí ele disse, olha, desta vez eu vou me batizar, mesmo que não seja na igreja, porque a gente já estava preparado para fazer fora da igreja. Porém, quando foi um determinado dia a gente conversando, aí alguém falou, não lembro quem, disse, pô pastor, não daria para organizar o batistério para fazer na igreja não? Aí eu, eita, vamos encarar o desafio. E assim foi, irmãos. Então, cumpriu o desejo do coração dele, é como a Bíblia diz que aquele que deseja obedecer a Deus, ele cumpre o desejo do coração. Então, estamos aqui. Eu gostaria que a família de Joabe ficasse de pé, né, para que todos pudessem conhecer a família de Joabe. Né? Minha esposa, né, e Lohane, nossa filha, e bênção, tá bom? Então, a água está bem fria e isso é para congelar os pecados mesmo e deixar lá. Né? Então, eu vou perguntar aqui a Joab e ele vai responder para vocês. Joab, por que você deseja se batizar? Bom, eu desejo me batizar, primeiramente, por ser uma ordenança que eu entendo que Cristo trouxe para a sua igreja e, e que é algo que todo cristão deve cumprir. E eu quero me conformar à imagem de Cristo cada vez mais, cada dia mais. E por isso que eu decidi me batizar. E um texto que me motivou a isso foi Salmos, capítulo 51, versículo 10, onde Davi, se arrependendo do pecado que ele tinha cometido na época, ele disse: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E é esse o meu desejo, é esse o tipo de pessoa que eu quero ser, alguém com coração puro, espírito inabalável e alguém que pareça com Cristo. E é isso. Agora, vocês estão se perguntando, será que é um pastor que não está obrigando? É de livre e espontânea vontade? Sim, 100%. Com certeza. Pedro Joabe, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, nós temos aqui uma jovem valorosa, uma jovem de valor.
por muitas oportunidades, pelo menos não tantas, mas algumas oportunidades, nós tivemos momentos de falar do Evangelho, mas especialmente quem teve maior privilégio de assim o fazer foi a família, né? Eu gostaria que a família de Micaele pudesse ficar de pé para que todos pudessem conhecer a família de Micaele. Nós temos o tio Joel lá atrás, a avó, né? A irmã aqui, a tia Neide e a mãe, né? E minha aqui e os sobrinhos. Que Deus abençoe vocês. Nós temos aqui um testemunho para a família, um testemunho que já tem sido dado pelo irmão Joel, irmão Fábio e Neide, a irmã Liliane, e isso é muito gratificante. Então, podem ficar à vontade. Pois bem, então essa jovem tomou a decisão para o Evangelho em meio a muita luta, a muita resistência, mas pela graça de Deus, como o Senhor promete, ele se apresenta como auxílio providencial àqueles que desejam buscá-lo. Isso é algo que todos nós, quando optamos por seguir a Cristo, nós encontramos resistência, seja das circunstâncias, seja de qualquer fator, mas ela tem sido resoluta em buscar ao Senhor e em meio às dificuldades. Peço oração por parte da igreja por ela, para que após esse momento aqui, ela possa continuar caminhando com firmeza, apesar das dificuldades, jamais desistir ou olhar para os lados. Então, Micaele, eu gostaria de perguntar se você está se apresentando para o batismo hoje, se é de livre e espontânea vontade, se é por escolha sua. Pois bem, mas o que motivou você a decidir em obedecer à vontade de Deus? Primeiramente, reconhecer Jesus como nosso único Salvador. E um texto que me motivou foi estar lá em Gálatas 2:5. Logo, já não sou eu quem vive, mais Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pois bem, esse reconhecimento de Jesus, irmãos, nos leva a tomar decisão. Aquele que encontra Cristo verdadeiramente, ele não consegue se conter. O único desejo do coração é obedecer. E é por isso que estamos aqui para demonstrar. Está pronta? Pois bem, então... Micaele, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo de Deus, eu te batizo. Pois bem, amados irmãos, esse aqui eu tenho um carinho bem especial por ele. Ele foi um menino que me deu muito trabalho. Não, é brincadeira, irmãos. Na verdade, nós não entendemos os caminhos do Senhor. Nós não entendemos os modos que Deus age para chamar seus filhos. Fazíamos cultos na casa do avô dele, e ele, com muito criança, era tão magrinho, né? Era magrinho. E um pequenininho lá no cantinho na cadeira, na hora da mensagem que nós fizemos o convite, foi o único a erguer a mão e entregar a vida a Jesus quando criança. Só que houve alguns atropelos e nós não fomos mais fazer cultos lá. E aí passaram anos, décadas, né? Enveredou pela vida. E depois de décadas, quando eu penso que não bate na porta da igreja, esse rapaz. E eu olhei, quem é esse homem?
E era aquela criança que levantou a mão há décadas atrás. E ele chegou para mim e disse: eu quero voltar à casa do Pai. Eu quero voltar para Jesus. Eu não quero viver nesse mundo errante. E temos aqui o jovem Juan. Tem sido um exemplo de perseverança. Vem do sítio com dificuldade, sozinho, na maioria das vezes. Mas, para exemplo, não falta um culto. Um culto. Quarta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Então, esse tem sido um exemplo. É algo que faz transbordar o meu coração. Uma pessoa que tem essa resiliência, tem essa atitude. Então, eu fico muito feliz de apresentar ele aqui e batizar ele. Isso é algo muito especial. Mas, mesmo assim, quero perguntar para ele se ele está aqui é de livre vontade ou se ele foi forçado por alguém. É de livre vontade. Eu tive a vontade no coração e eu quero me batizar. O batismo não simboliza o cristianismo e por obediência a Deus. E o que me motivou está lá na Bíblia. Marcos 8, capítulo 36 e 37. Ele fala assim: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem daria em troca dela? Gostaria de saber da família de Juan. Quem está aqui, né? Família de Juan. Nós temos Naldo, né? Que é o tio, a irmã Simone e Julinho. Cadê Julinho? Ah, cadê Julinho? Julinho é o primo, né? Bom, amém. Deus abençoe. Pois bem, Juan. Juan, pela autoridade como ministro da palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurretor dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pois bem, irmãos, aqui nós temos uma jovem de muito valor. Acho interessante que ela veio do Rio para ser batizada aqui. Isso para mim é muito gratificante, né? Então, quando ela chegou, já me procurou para saber sobre o batismo e ela já tinha iniciado o discipulado lá no Rio de Janeiro. Mas Deus não queria, Deus queria que ela fosse batizada aqui. E fizesse o discipulado também, né? Concluísse o discipulado aqui conosco. Então, como nós falamos há pouco, são pérolas, né? São tesouros que embeleza a obra do Senhor. E isso nos traz regozijo no coração. É um testemunho para a igreja, para outras jovens, como deve andar, como deve se dedicar e servir ao Senhor. Vale a pena abraçar esta obra maravilhosa que o Senhor deseja que seus filhos estejam integrados. E eu gostaria de pedir, né, à família dela que ficasse de pé para que todos pudessem conhecê-lo. Então nós temos aqui, olha, nós temos os pais, né, temos Gustavo, o irmão, e temos Moisés, né? Moisés está visitando a casa do, né?
É o namorado da Lívia, a quem nós também temos muito carinho e amor. Podem ficar à vontade. Então, mas, olha, como vocês podem observar, toda a família aqui, eu gostaria de saber se não é por influência da família, do pastor, que ela decidiu obedecer ao Senhor por meio do batismo. Eu gostaria que ela falasse para que todos pudessem ouvir. É de livre e espontânea vontade, meu batismo. Pois bem, então já estamos isentos, né, irmãos? Já é com ela. Mas o que motivou você a decidir para seguir, para tomar a decisão realmente de obedecer ao Senhor assim? Como o pastor Lúcio falou hoje, eu botei até nas respostas que o pastor perguntou, é a vontade de externalizar para vocês uma mudança que já houve em mim internamente. E o versículo que me motivou foi de 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, que diz assim: Por isso não desanimemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, né, irmãos? Com isso, nós nos fortalecemos também. Isso serve para nós como um bálsamo que traz refrigério interior e, ao mesmo tempo, nos dá uma energia, dizendo assim: olha, caminhem, sigam adiante, porque vale a pena. E o Senhor é maravilhoso. Pois bem, deste modo, vamos lá? Lívia, é com muita alegria que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, amados, vocês estão observando que agora é mais pesado, né? Eita. O jovem Lucas é um jovem que chegou na nossa igreja e eu fiquei meio assim, sabe? Mas recebemos ele com muito carinho, fui ouvindo a palavra, com muita paciência, fomos conversando, e quando nós menos esperamos, ele decidiu pelo Evangelho. E tem sido uma batalha, né, Lucas? Mas tem sido uma batalha cheia de vitória. Quanta alegria nos traz, porque nós fomos chamados para combater o bom combate. E temos aqui mais um jovem soldado para esse bom combate. Isso faz com que o contingente do Senhor seja cada vez mais equipado. E por isso que nós falamos, esteja pronto para batalhar. É um jovem que tem perseverado e que nós oramos para que ele continue firme. Porque, como foi pregado aqui há pouco, se levantarão adversários que ele já tem experimentado, e todos nós sabemos disso. Mas, irmãos, eis que nós temos ao nosso lado o grande Deus de Israel, como a palavra de Deus diz, o Senhor dos exércitos. Portanto, não desanimemos, como aqui foi falado no versículo citado pela irmã. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova para o conhecimento de Deus e para que nós possamos continuar firmes. Mas, Lucas, você está aqui por influência ou é por vontade sua, por escolha, por decisão sua? Por vontade própria. Eu que decidi estar aqui.
Ao conversar com ele, eu disse, olha, você pode desistir. Falei mesmo, ele está aqui de prova. Ó, você pode desistir. Aí ele disse, pastor, eu quero. Mas por que você decidiu? Né? Por que você escolheu realmente tomar essa decisão para seguir o Senhor? Na verdade, assim, eu conheci a igreja há muito tempo atrás. Eu saí, porque era por influência, sabe? Meu pai era da igreja, aí minha família ia toda. Mas nunca foi de mim mesmo, naquele tempo, chegar onde eu estou agora. Mas Deus é bom, sabe? E ele tem um caminho para cada um. E eu vou ler um versículo aqui, Isaías 40, 22. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor algum. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços certamente caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que é tipo um pouco do que o pastor Lúcio falou, que mesmo com as lutas do dia a dia, ele dá força a gente, e mesmo que muita gente contra, a gente tem ele, Deus, para nos fortalecer. É isso. Pois bem, diante disso, diante das suas próprias palavras e do testemunho que vocês presenciaram, pois bem, Lucas, e vamos? Pronto? Lucas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Irmãos, eu esqueci, saber se tem algum parente de Lucas, né? Família de Lucas, temos a namorada, né? Temos Alex. Pois bem, Deus abençoe vocês. Pois bem, nós temos uma bela jovem aqui, Jéssica. Eu gostaria de pedir que a família de Jéssica ficasse de pé. A família de Jéssica, a mãe, nós temos a filhinha, e temos ao esposo e o filho. Lorenzo, Ana, a gente chama de Ana, né? Chama de Ana e a irmã Preta. Gente, as bênçãos de Deus. E essa menina aqui tem uma história muito interessante. Nós temos um amor especial por ela. Eu sempre falo isso, né? Mas, porque assim, nós começamos o evangelismo aqui com essa jovem, ela era criança, praticamente, e ela sempre foi muito decidida, e uma vez ela falou, ela resistiu muito, e uma vez ela falou para mim, disse, olha, eu só me converto um dia quando for de verdade, não é esse negócio de estar um pé na igreja e um pé no mundo, jamais. Então um dia eu tomo a decisão. O esposo dela, na época namorado, era da igreja, da nossa igreja. E ela fez o discipulado com
o irmão Marcelo. O irmão Marcelo se batizou e ela não. E ela não aceitou. E quando foi depois, para surpresa nossa, estávamos aqui, ela tomou a decisão. E realmente aquilo que ela falava no princípio tem se cumprido. Ela disse, quando eu tomar a decisão, não será de brincadeira. Será algo de verdade. É uma jovem que é decidida, como eu falei há pouco. E que nos alegra muito o coração estar aqui com ela, nesse momento. A irmã Preta, muito feliz. Deus abençoe a família. Mas eu gostaria de saber que se foi o marido, que ele é bem grandão, sabe? Talvez tenha sido o marido que influenciou ela, que obrigou, né? Ou o Lorenzo, que é pequeno. Mas eu gostaria de saber, Jéssica, você está feliz de contar na vontade? Sim. Amém. Deus abençoe. Mas por que você decidiu? Assim, eu decidi porque é o melhor para a minha vida, aceitar Jesus e seguir nos caminhos do Senhor. E também eu escolhi um versículo da Bíblia que tocou muito no meu coração. É Salmos 27:1. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Pronto. É desse jeito, irmão, que ela diz, é isso mesmo e pronto. É dessa forma. Não tenho que olhar para trás. Não tenho que se confundir. Cristo é a única saída, por isso que ele disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Deste modo, tá pronta? Vamos lá? Sim, uma coisa que eu não falei para vocês, ela está com 22 dias de cirurgiada. E eu disse, Jéssica, não dá. E ela disse, dá, e eu vou. Então nós vamos ver aqui a forma que nós poderemos fazer de um modo a trazer para ela, não trazer desconforto. Tá certo? Mas Jéssica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu te batizo. A irmã Lenilda é uma bênção. Tivemos a oportunidade de fazer evangelismo na casa dela por meio da minha sobrinha amada, né? E ela é muito curiosa. E eu acho que foi uma das discipulandas, digamos assim, que mais me perguntava, né? Eu tinha que saber a resposta, irmãos. E quando eu não sabia, eu espero um pouquinho. E graças a Deus tomou a decisão com consciência devido a essas perguntas e também aos estudos. A irmã Lenilda é uma bênção. E eu gostaria de pedir que a família dela ficasse de pé, para os irmãos conhecerem. Nós temos um esposo, seu Genivaldo, parabéns por estar aqui. E Deus abençoe. Temos Daiane, que é minha sobrinha, que é nora dela, e o filho, Daniel, né? O netinho já riu a bateria. E temos Ju, que é a netinha aqui filmando. Deus abençoe a família. É um privilégio para nós ter esse momento. Mas eu preciso perguntar se foi o filho, que o filho é o mais novo, o mais mimado, né? Então, se foi o filho que influenciou, se ela está aqui, né, por influência da família. Sim, foi o filho e a nora. E era mais a nora que me convidava.
Aí é por causa desse que está aqui? Sim. Por fé e arrependimento do pecado, né? Pois bem, irmãos. A culpa é de vocês. Irmã, é de livre e espontânea vontade que deseja passar pelo batismo. Sim. De grande vontade. A permissão do Senhor. E o que levou a irmã a tomar essa decisão? É porque, assim, eu vejo que o mundo não é o caminho que devemos seguir, porque não tem nada a ganhar com isso. E sim a seguir o caminho de Cristo. O versículo é o seguinte, é de Salmo, capítulo 51, versículo 10, que diz o seguinte, é referente a confissão e arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que bênção, né, irmãos? Que maravilha. Pois bem, irmã Lenilda, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu te batizo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pois bem, irmãos, agora aqui está mais cheio, né? Um momento muito especial, irmãos, muito especial para nós. Nós temos aqui o irmão Gilvan e a irmã Silene. Eu achei muito interessante a história deles, né? É algo que serve como exemplo também para nós, para os demais. Né? Eu gostaria de pedir que a família deles ficasse de pé. Né? Nós temos ali o pai da irmã Silene, cadê ele? O pai? Cadê o pai? Ah, eu quero ver ele. Pronto, isso aí. Então, né, Deus abençoe a família. Podem ficar à vontade. Né? Nós estávamos aqui em um certo dia, aí chegou esse rapaz, senta ali no cantinho, assiste o culto. E eu fiquei, né, fui conversar um pouquinho com ele, tudinho. E isso me impressionou, porque, na verdade, ele já lia a Bíblia, ele já tinha um certo conhecimento da palavra de Deus e entendeu que precisava buscar o Senhor com seriedade. E assim aconteceu. Com isso veio também a esposa, e no dia só os dois tomaram a decisão, e a gente ficou bem feliz. Com isso também veio o desejo de organizar sua vida para que pudesse passar por esse momento. Casaram e regularizaram assim, seu estado civil. E até achei muito interessante que eu compartilhei com os irmãos do ministério e eles disseram que coisa linda a gente ver um casal que desejam agradar a Deus. Isso é motivador, isso é muito, muito lindo. Isso também é marcante para mim. Né? Quando eu fui ser batizado, foi eu e minha esposa juntos e sempre é um momento muito especial. Mas, Gilvan, vou perguntar primeiro para ele, né? Tá vendo assim que ele é bem, né? Ele tem uma moral assim, sabe? É.
Giovanni, de livre e espontânea vontade, foi você que decidiu, foi por influência, foi alguém que obrigou? Por que você decidiu por si mesmo ou alguém lhe influenciou a tomar essa decisão? Não, eu tomei a decisão por mim mesmo. Eu sou uma pessoa, acho que eu sou o segundo mais velho a ser batizado hoje. E eu já perambulei muito pelo mundo e eu vi que o mundo não tem nada para me dar, nem nada para dar a ninguém. Então a palavra de Deus diz que a todo o quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. E eu não era um filho de Deus, eu era um escravo do mundo. Então, nessa minha decisão de aceitar Cristo como meu Salvador, eu dei um grande pulo na minha existência. Eu deixei de ser escravo do mundo para me tornar filho de Deus. Então, isso foi muito importante para mim e vai ser até o resto da minha vida. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas como eu disse que ele assim é moral e realmente é, né? Ele pode ter obrigado a esposa, né? Então eu preciso perguntar para ela, não é verdade? Silene, é por sua escolha, é por influência ou alguém lhe obrigou você a estar aqui para honrar, obedecer ao Senhor? Não, não é por influência. É porque desde o momento que eu aceitei a Cristo como Salvador da minha vida, eu vi que Ele é o único que eu tenho a seguir. Pois bem. Tem um versículo em Mateus 6,33 que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Vamos buscar ao Senhor? É essa a mensagem que todos vocês estão recebendo hoje. Quem é que vai primeiro? Ela quer ir primeiro. Pois bem, Silene, com muita alegria, como ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, irmão Gilvan, é uma bênção. É com muita alegria que nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Pois bem, irmãos, vocês tiveram a oportunidade aqui de tomar os exemplos que aqui foram citados. Tivemos a pregação da Palavra de Deus, tivemos os louvores que declaram o caráter de Deus e também a vontade de Deus para você. Vocês tiveram a oportunidade de, pessoa a pessoa, trazer um versículo da Palavra de Deus para que pudesse entrar no teu coração
e convencer a tua mente de que não há uma outra proposta para a tua vida que vale a pena. O Senhor Jesus disse que aquele que ouvisse a sua voz e que o seguisse, ele dá a vida eterna. Você não foi criado para viver jogado neste mundo, mas você foi criado para a glória de Deus. Isso é o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para demonstrar a graça de Deus no mundo condenado. Deste modo, é você que deve tomar a decisão para que também possa testemunhar a respeito da transformação, da salvação que Cristo traz. Deste modo, nós estamos encerrando aqui essa parte, né, do batismo e vamos nos preparar rapidinho. Sejam pacientes e estaremos voltando para fazer o encerramento desta parte. Tá bom? Então, nós teremos mais um canto, então já voltamos.